que bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e dividir com vocês um pouquinho esse aprendizado, né? O Livro dos Espíritos é um desafio muito grande para todos nós, né? E, e realmente o Livro dos Espíritos traz tanto esclarecimento e às vezes esses esclarecimentos são até impactantes, né? Então, obrigado pelo convite. E vamos então fazer uma prece de abertura para a gente poder harmonizar o nosso bate-papo e fazer com que ele possa fluir de forma bem tranquila. Então, neste momento, vamos fechar os olhos e sentir que a presença do Mestre Jesus se faz em nossa casa, adentrando pela porta da frente, com o seu caminhar sereno, tranquilo, com suas vestes simples e com o seu sorriso que encanta. A gente vai sentindo aquela atmosfera, aquelas vibrações positivas e a sua energia se propagando por toda a casa, por todos os cantos, por todos os cômodos. E essa energia acaba envolvendo os nossos pensamentos. Estes pensamentos acabam se acalmando, entrando em sintonia em todos nós, com o mesmo propósito, com a mesma vibração, com a mesma frequência de onda. É somente o Mestre Jesus que nos oferece isso. E assim, através dessa onda, nós também agora vamos despertar os sentimentos. O nosso coração começa a bater mais tranquilo, calmo, sereno, e começa a despertar dentro de nós bons sentimentos. Os sentimentos da amizade, os sentimentos do respeito, da empatia, da compaixão. Sentimentos nobres que faz com que unam cada um de nós, uns para com os outros. Então é com este sentimento e com essa energia oferecida pelo Mestre Jesus, vamos pedir calma, tranquilidade e muita reflexão no que nos será ensinado essa noite. E assim, possamos levar este aprendizado ao longo de toda a vida. Que assim seja. Ulala, que bom, pessoal. Então, como eu tinha dito, então, pessoal, esse tema de hoje é um tema muito extenso lá no Livro dos Espíritos. São mais de 60 perguntas e respostas, e não são respostas simples, tá? Ao contrário da última vez que eu vim comentar com vocês, há umas 3 semanas atrás, um mês atrás, acho que foi, né? Até que eu cheguei atrasado, correndo. Aquele tema que eu falei, eu diria que 50%, 60% eu tirei do Livro dos Espíritos. E 50%, 40% fui eu quem coloquei. Eu coloquei os meus exemplos, a minha percepção, aquilo que eu já tinha estudado, eu acrescentei. Então eu me desafiei um pouco mais. Porém, esse tema que nós vamos abordar hoje é um tema bem delicado, é um tema em que eu procurei ser 100% Livro dos Espíritos. Então, algumas coisas são até impactantes do que eu vou escrever aqui, mas para que esse impacto eu livrasse um pouco a minha responsabilidade, eu procurei ser quase 100% fiel ao que estava no Livro dos Espíritos, tá? Eu procurei para poder manter e ser o mais fiel àquilo que estava querendo traduzir o livro, tá bom? Então, é um tema muito longo, tá? Eu fiz um resumo, mas eu fui muito fiel àquilo que o livro trazia. E é um tema muito bacana, porque afinal,
né? Eu já tinha lido essa parte no Livro dos Espíritos, mas eu nunca tinha estudado para falar. Uma coisa é você pegar o livro e ler, e assimilar e absorver. Outra coisa é você pegar aquilo, assimilar, absorver, digerir e para poder transferir, transmitir, dividir com vocês aí do outro lado. Então, eu nunca tinha feito isso com esse tema. Então, eu vou ser bem fiel ao livro, tá bom? O tema, então, é o Livro dos Espíritos, né, o capítulo 7, em que vai falar sobre a volta da vida corporal. Como que funciona esse negócio de eu estar lá do outro lado e voltar para o planeta Terra, tá bom? Pode trocar o próximo slide, Rafa? Ele dividiu essa etapa, isso. Ele dividiu em 8 etapas, tá? A primeira é o prelúdio da volta, como que funciona antes, como que funciona o item 2, a união da alma com o corpo, como que funciona ali, naquele momento. Aí depois, como é que é a minha intelectualidade? É a olhos nus que existem pessoas mais inteligentes do que os outros. É visto a olhos nus que tem pessoas que praticam a caridade mais uns do que os outros. Então, como é que funcionam as faculdades morais e intelectuais? Qual é a influência do corpo humano no intelecto de cada um? É o item 4. O item 5, ele vai falar sobre as pessoas que são idiotas ou loucas, né? A gente usa o idiota como um xingamento nos dias de hoje, mas o idiota é toda pessoa que tem um idiotismo, que é um retardamento mental. Né? Então, como que funciona essas pessoas? Hoje a gente tem diversos tipos de idiotismo que a gente não usa, porque essa palavra se transformou uma palavra ofensiva, mas antigamente já não era tanto, era o termo usado para as pessoas que tinham, seja síndrome de Down, seja um autismo, seja qualquer outra doença, debilidade mental, usava-se o termo idiotismo, tá? E como que funciona também no item 6, a infância? Item 7 vai falar da simpatia e a antipatia entre as pessoas. É natural, né? Nós temos com algumas pessoas que nós temos afinidade, ou seja, somos simpáticos, e outras pessoas que nós não temos tanta afinidade, somos antipáticos. Então, por que que isso se dá? E o porquê do esquecimento do passado, tá bom? Então, vocês veem, são 8 itens que eu vou dizer para vocês. Eu conseguiria ficar 1 hora falando para vocês sobre o prelúdio da volta. Depois eu conseguiria ficar falando, porque tem tanto material lá, mais 1 hora falando da união da alma e do corpo. E cada um desses itens, a gente poderia ficar aqui fazendo um seminário de 8 horas para falar deste capítulo. Mas foi muito desafiador. Então, eu tive que estudar de uma forma bem profunda para poder trazer para vocês o que eu vi de mais importante dentro desses 8 itens, dentro desse capítulo, que é a volta na vida corporal. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro slide, o prelúdio da volta. Ixi, Rafa, eu coloquei o slide assim bem picadão para você, né? Você vai... Eu esqueci de tirar essa função aí do slide. Mais um, tem mais um para você. Aperta mais um enter. Aí, beleza. Então, vamos lá. O prelúdio da volta, né? Então, quanto à volta da vida corporal, os espíritos, eles pressentem que vão retornar. Assim como nós sabemos que um dia nós iremos morrer. Então, estar lá do outro lado, existe sim uma percepção, tá? Eles têm assim, nós vamos voltar a um momento. Eles sabem que o momento está chegando. Por exemplo, uma pessoa que já está com 100 anos de idade, ela sabe que no máximo aí talvez 10 anos, ela vai estar desencarnando, 5 anos, né? Ou seja, elas pressentem que o seu momento está chegando. Então, para a reencarnação, é algo muito similar, tá? Então, a reencarnação, ela é uma necessidade da vida de todos os espíritos que ainda não atingiram a perfeição.
como a morte é fundamental para a vida, é a morte para a vida corpórea, certo? Então, é certo que um espírito imperfeito vai reencarnar e é certo que um espírito vivo na Terra vai morrer, tá bom? Então, não tenhamos dúvida. Muitos espíritos, eles têm dificuldades em entender a reencarnação, tá? Então, um espírito que não teve a informação, o esclarecimento da reencarnação em vida, quando ele desencarna, ele não consegue entender ainda essa lógica, tá? Eu até ouvi falar por aí, mas eles não conseguem entender. Então, depende muito da sua evolução para programarem o seu retorno. Não significa que a pessoa que sabe, tá? Isso agora é o César falando, tá? A pessoa que sabe que existe a reencarnação é mais evoluída do que aquela pessoa que não crê na reencarnação. Não existe essa relação, tá bom? Mas as pessoas que têm o conhecimento da reencarnação, elas conseguem programar o seu retorno de uma forma muito mais lúcida, tá bom? Quanto à reencarnação, a gente pode adiantar ou retardar a reencarnação, tá bom? Depende muito da vontade. Ou seja, quando eu morri, fui para o outro lado. Conforme a minha empolgação, o meu esforço, a minha dedicação, maior é a minha vontade em poder voltar, tá? E assim eu posso adiantar a minha evolução ou retardar a minha evolução, tá? Porém, o espírito que se nega a reencarnar, simplesmente é como, eu gostei desse exemplo, é como você estar doente e não querer tomar o remédio, tá bom? Então, é muito importante isso. Pessoal, é o seguinte, qualquer dúvida, pergunta, não tenham vergonha, tá? Ou se tiver vergonha, manda no chatzinho ali, tá? Eu podendo ver, pode fazer a pergunta, se eu perder, a Rafa me ajuda lá no chatzinho, traz a pergunta aqui para mim, para eu poder tentar esclarecer melhor aquilo que eu possa ter dito e não ter ficado muito claro. Me interrompam, sim, eu prefiro, do que deixar lá para o fim, e aí lá no fim você acaba até desanimando de perguntar, tá? Então, por favor, pode me interromper, se não quiser abrir o áudio, pode ser pelo chat. Bom, importante saber que muitos se consideram felizes e não querem regressar. Uma hora não poderá fugir da raia, né? Tem muitas pessoas quem está vivendo em nosso lar e não gosta muito de trabalhar, né? Lá no livro Nosso Lar tem um momento em que André Luiz vai conversar lá com o ministro do esclarecimento, Genésio, acho que é o nome do ministro, né? Do esclarecimento, e aí eles vão sempre de dois. E tinha uma senhora que não gostava de trabalhar e foi conversar lá junto com o ministro, atendia sempre aos pares, né? E ela ficou bem claro que ela não gostava de trabalhar, ela não estava nem aí, né? Ou seja, está bem claro para ela que ali, o nosso lar, é o lugar perfeito, né? Tem comida, tem tudo que precisa e não precisa trabalhar. Mas isso acaba, ela não quer reencarnar, mas não adianta fugir, tá? Uma hora você vai ter que reencarnar. Se você não faz as suas escolhas, outros fazem por você, e nem sempre é o que você quer. Então, procure sempre estar no controle da sua vida, tá bom? Rafa, pode trocar de slide, por favor? Continuando ainda falando sobre o item 1, o prelúdio da volta, tá? Aí, Rafa, beleza, deu certo. O gênero é o espírito quem escolhe. Então, cada um pode escolher se vai nascer masculino, feminino, se vai nascer homossexual, se vai nascer bissexual, cada um escolhe, tá? Então, o espírito que escolhe, olha só, tá? Então, por isso que eu busquei ser o mais fiel possível ao livro dos espíritos. O gênero é o espírito que escolhe, tá? Então, se a pessoa tem um gênero e dentro desse gênero ele tem, ele é, por exemplo, um homossexual, a escolha é dele,
tá? Depende, por que a escolha dele? Porque depende da prova que ele precisa passar, tá certo? Ainda hoje, as pessoas que são homossexuais, eles têm um preconceito da sociedade. Pode ser, agora é o César falando, que eles tenham sido pessoas extremamente preconceituosas em outras vidas. E eles pediram, isso é uma possibilidade dentro de outras mil, eles pediram para nascer nessa situação para poder estar na flecha oposta de receber o preconceito. Tá bom? Pode ser. Essas escolhas também podem ser as imperfeições físicas, pois são provas que irão auxiliar em seu progresso. Então, uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela pede para nascer cego para poder auxiliar o seu progresso. O espírito pode ser obrigado a reencarnar por expiação ou por não estar apto a fazer escolhas, tá? Então, é aquilo que a gente volta no item anterior, tá? O que acontece? Quando a pessoa não tem conhecimento da reencarnação, não tem pouco esclarecimento, a espiritualidade, os anjos, né, os espíritos de luz, os benfeitores, eles, por a pessoa não estar apta a fazer escolha, eles veem um lugar onde colocar aquele irmão para que ele continue na sua evolução. Faz a escolha por eles, mas isso é só quando não tem uma maturidade para fazer escolhas, tá? E ele ou ele tem o conhecimento da reencarnação, ele tem a sabedoria, mas ele não quer reencarnar. Mas por quê? Ele precisa passar por uma expiação, uma prova dolorosa, como, por exemplo, eu disse, algumas pessoas se recusam a nascer cegos, outras se recusam a nascer com qualquer outra deficiência, não ter as pernas ou com uma deficiência mental, elas se recusam, mas aí isso não lhe é permitido. Eles nascem sim por uma imposição. E outra coisa, sempre é Deus que destina uma determinada criança em nascer quando muitos se candidatam àquela vaga. Por exemplo, alguém de nós não gostaria de nascer numa família abastada? Eu gostaria de ter nascido como o príncipe William, herdeiro da coroa da Inglaterra, por que não? Né? Então, quando muitos se candidatam a nascer filho, por exemplo, da Lady Di, né, e do príncipe Charles, o que acontece? Deus julga aquele que é mais capaz ou adequado para exercer determinada tarefa, tá? Então, ele escolhe, peraí, tem 1000 pessoas querendo nascer príncipe da Inglaterra, mas eu vou escolher o William para ser o futuro rei. Porque ele vai estar mais apto para suportar o peso daquela missão quando a missão em ser rei um dia chegar para ele. Tá bom? Então, acontece isso. Isso eu não sabia, tá? Eu já li o Livro dos Espíritos umas 2 vezes, mas eu não lembrava disso, tá? Então, por isso que é gostoso você estudar, tá? Outra coisa, o sofrimento para nascer é muito maior do que para morrer. Gente, a gente faz uma festa quando nasce uma criança, né? A gente comemora, a gente brinda, né? É uma alegria só em estar vendo uma criança nascer. Mas a gente não sabe o sofrimento que é para essa criança nascer, tá? E os espíritos estão aqui afirmando que o sofrimento para nascer é muito, não é maior, é muito maior do que o de morrer, tá? Pois quando morremos, nós saímos da escravidão. E quando nascemos, nós nos tornamos escravos. Escravos de nós mesmos, né? Convenhamos aqui. Nós somos escravos de nossas imperfeições. Mas, se quando a gente morre, nós estamos saindo da escravidão, quando a gente encarna, nós estamos entrando na escravidão, né?
Eis a prova do Consolador prometido. Essa frase, eu acho que é a única frase minha que eu pus aqui, tá? Porque, gente, quando a gente morre, a gente sai da escravidão, né? Com o Espiritismo, o advento do Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele é tão consolador que a gente começa a devagarzinho a ter menos medo da morte. Porque o Espiritismo traz toda essa novidade que eu estou trazendo aqui, né, com relação ao renascer, e a gente vê que a gente ainda é tão infantil ainda que a gente fica muito mais feliz. É lógico que eu chorei de felicidade quando minha filha e meu filho nasceram, mas a gente não sabe o sofrimento que são dessas crianças. E aquelas pessoas que vão embora, né? A gente deveria ser um pouco mais suave com essas pessoas que estão indo, né? E sermos menos egoístas, entendendo mais o Consolador prometido, entendendo mais o que é ter fé. Tá bom? Próximo slide, gente. Vamos lá. Ainda no prelúdio da volta, os outros são mais sucintos, tá? Ainda aqui no prelúdio da volta, tá? Para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte. Ou seja, ele está repetindo aquilo que ele disse na pergunta anterior, né? Ou seja, o renascimento é muito duro, né? E a reencarnação é a espécie da morte. Quando a gente reencarna, é como se estivesse vindo para o batedouro, né? Porque é aqui que nós vamos passar as provas ou expiações. Portanto, a aproximação do momento de reencarnar sente a pessoa uma espécie de agonia. Então, imagine só uma pessoa que está com câncer, um câncer muito avançado, ou uma pessoa que pegou o coronavírus agora. Tá? Ela vai ficar com uma agonia, com medo do vírus entrar nos pulmões, com medo de ser entubado, ou o câncer se avançar, né? É natural. Eu também vou agir da mesma forma. Mas e a gente fica em agonia, que a gente quer lutar pela vida. Mas a agonia da pessoa quando está chegando próximo dela reencarnar é maior. Tá bom? Olha que interessante, tá? Então, quando se prontifica a reencarnar, a ansiedade é bem grande de quem está do outro lado. Bom, programei minha reencarnação. Eu vou ser filho de fulano, de cicrano, vou ser tal profissional de tal área, vou passar por essas provações e pronto. Né? Essas provas de sua existência poderão retardar ou farão avançar. Ou seja, o que acontece quando a gente vai reencarnar é fazer essa programação e cria aquele friozinho na barriga, tipo assim, eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir adiantar aquilo que eu estou me propondo? Será que eu vou ser um completista? Né? No livro do André Luiz, eu acho que é o Mensageiros, ou Missionários de Luz, eu não lembro, que tem o André Luiz contando que são poucos de nós que somos espíritos completistas. Acho que é missionário de luz. Tá? Muitos de nós programamos uma determinada evolução, e quando a gente desencarna, a gente olha para trás e vê que não completou nem metade daquilo que a gente havia se prontificado. Ou seja, a gente acaba retardando a nossa evolução. Por isso que cria essa ansiedade em reencarnar. É o medo de falhar, tá bom? Bom, com relação ao prelúdio da volta, tá? A gente encerra e a gente vai entrar agora na união da alma e do corpo. Alguém quer fazer alguma pergunta dentro disso? Fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, pode mandar no chat, tá bom? Bom, com relação à união da alma e do corpo, a alma se une ao corpo no momento da concepção. Então, o espermatozoide e o óvulo, puf, naquele momento já tem, no dia seguinte, né, da concepção, já houve ali a união entre a alma e o corpo.
Mas ela só se completa quando o bebê nasce e toma o tapinha na bunda e dá o choro, tá bom? Porque ao longo dos 9 meses, esses laços fluídicos entre o espírito, que já não é mais espírito, aí é a alma, né? Os laços entre a alma e o corpo, eles vão se apertando como um cadarço de sapato cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz, tá bom? A união entre o espírito e o corpo é definitiva, tá? No sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, no momento em que tomou a decisão, houve a concepção, espermatozoide e óvulo, puf, teve a fecundação. A partir daquele momento, se um espírito não é possível sair um espírito de uma pessoa e entrar um espírito de outra, porque aquela pessoa já estava designada para aquele momento. Mas os laços que o corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente podem se romper. E podem romper-se por vontade do espírito encarnante também. Por isso que às vezes a gente fala que uma mulher grávida tem que ficar tranquila, não pode assustar, não pode ter emoções físicas, não pode... algumas pessoas até recomendam que mulheres grávidas não andem de avião. Por quê? Todo aquele estresse, os laços fluídicos entre o espírito e o corpo daquela criança ainda são muito suaves. Então, qualquer impacto, qualquer energia densa, que são energias negativas, podem romper, porque a criança pode ficar, o espírito, né, encarnante, pode ficar com medo e ele abortar a missão. Opa, tô com medo, não vou voltar, tem alguma coisa errada, tá bom? Podendo escolher outro corpo em outra oportunidade, e aí há o aborto espontâneo, tá bom? A morte prematura não tem nenhuma utilidade para o espírito. Essa morte é uma prova somente para os pais. Vocês viram que eu coloquei isso em negrito, tá? Eu já tinha essa percepção, eu não lembrava, mas eu já tinha. Agora que eu estudei, eu destaquei isso. Por quê? E muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizerem que, meu fulano de tal tá grávido, tá? A fulana de tal tá grávida. Aí a pessoa perde a criança ao aborto. O espírito que estava ali não teve proveito nenhum. Já teve pessoas até que falaram que a pessoa estava na erraticidade, né? Isso aqui não está falando nada. Então, eu acredito que isso seja uma suposição de quem falou. Então, a gente ouve, vai pesquisar, desconfiando. A pessoa fala assim, sabe o que aconteceu? Fulano estava na erraticidade, estava estudando muito. É uma pessoa que estava desenvolvendo um trabalho na erraticidade. Só que lá, o corpo começou a definhar, e ela precisava encarnar para poder ativar os seus fluidos vitais, e aí ela reencarnou, aí antes de nascer, ela abortou só para poder reativar os seus fluidos vitais. Aqui, no Livro dos Espíritos, não tem nada falando sobre isso. Então, precisa se pesquisar mais, né, e entender até que ponto isso é verdade ou é fake news, ou pessoas que têm necessidade de criar teorias para fatos que ainda que não tem nada a ver. Por quê? Porque aqui no Livro dos Espíritos está afirmando o contrário. Porque se a pessoa está do lado de lá, precisa vir, ela está aproveitando alguma coisa, tem alguma utilidade para ela. E aqui os espíritos, eles não colocam palavras perdidas no espaço, né? A morte prematura não tem nenhuma utilidade. Essa palavra utilidade descarta essa outra teoria de que algumas pessoas reencarnam, ficam 1, 2, 3 meses e aí tem um aborto espontâneo. Não. Isso acontece, está afirmando aqui que é uma prova somente para os pais. Para o espírito, não. Tá bom? Próximo slide. Então, eu destaquei isso porque isso é impactante. Isso é impactante porque... Isso.
Isso mesmo, que o espírito... Peraí, Rafa, eu perdi o chat ali. Alguém colocou uma pergunta falando da apometria, porque eu também tinha aprendido isso na apometria. E o Livro dos Espíritos está falando o contrário, né? Mas precisa se pesquisar mais, tá? Tá falando, sim. Na apometria disse isso mesmo, que o espírito se aproveitava dos fluidos no tempo antes do aborto. Obrigada por esclarecer, Vanessa Juliette. Tá. Então, Vanessa, eu não estou negando que isso está certo, porque eu também aprendi isso na apometria, tá? Porém, precisa se pesquisar mais. Eu, César, preciso pesquisar mais para saber se o Livro dos Espíritos está errado, porque aqui a palavra útil para o espírito, né? A partir do momento que você usa daqueles fluidos vitais para poder depois voltar ao mundo espiritual, teve uma utilidade. E aqui no Livro dos Espíritos está em confronto, está em divergência com o que a gente aprendeu na apometria. Então, a gente precisa pesquisar, tá? Não estou dizendo que aqui está certo e que a apometria está errada. Ou vice-versa, que a apometria está certa e que aqui está errado. Mas precisa se pesquisar. Elas estão divergentes, tá bom? Nem sempre a encarnação é imediata. Se houver falha na gestação, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Isso aconteceu com o Chico Xavier, tá? Ou seja, então vamos lá. Uma mãe está grávida, houve um aborto espontâneo por algum motivo, porque talvez o espírito desistiu de nascer. Aí o que acontece? Não acontece uma reencarnação imediata, dali 1, 2, 3 meses, 1 ano, não. Há um novo preparo, porque se aquela criança desistiu da reencarnação, é porque foi mal programada. E aí acontece dela ter que fazer uma nova programação, e nesse meio tempo chega um outro espírito naquela mãe, até esse outro que estava programado para aquela mãe se aceitar na sua nova reprogramação. Porém, com o Chico Xavier, aconteceu exatamente isso. A menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. A mãe do Chico Xavier, a senhora Maria de Deus, acho que era o nome da mãe de Chico, né? João de Deus, eu não lembro. Eu fugi o nome da mãe do Chico. Ela teve um aborto, o Chico teve um aborto antes, só que depois de 2, 3 meses depois, ela teve uma nova gestação e ele nasceu. Por quê? Porque o Chico, ele ia vir e veio, né, uma mediunidade tão desenvolvida, tão... É mais ou menos isso. A mediunidade dele era tão desenvolvida que o corpo que foi criado para ele lá onde, nas esferas, não teve uma falha ali da espiritualidade. Tá? Talvez porque não tivessem mandado alguém com tanta mediunidade antes, talvez Jesus, não sei. Mas aí teve uma falha, a mãe dele abortou um pouco antes, e aí depois ele voltou, corrigiram a falha no corpo, tá? E aí ele reencarnou. Tá joia? Ou seja, até nisso o Chico é fantástico, né? Ele sofreu a prova, a dor do nascimento 2 vezes, né? Então, é muito interessante isso, que é o que está falando aqui, tá bom? Esse dizem por aí, que foi o caso de Chico Xavier, também fui eu que escrevi, para eu não esquecer de dar esse exemplo, tá bom? Uma vez feito a escolha, poderia o homem se queixar da vida que tem? É uma pergunta. Então, eu escolhi, estou aqui. Eu tenho direito de me queixar por essa vida? Poderia desejar que ela fosse outra, por exemplo, ser o rei da Inglaterra, o príncipe William, lá, o príncipe da Inglaterra? Eu poderia me queixar e ficar me lamentando? Pô, por que eu sou, né? Sim, eu posso me queixar, mas a escolha foi sua. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar. Eu posso me queixar, mas eu não posso ficar reclamando, ficar me lastimando. Uma escolha de que não tem consciência. Pode, porque quando a gente nasce, a gente esquece. Então a gente não tem consciência daquilo que a gente escolheu para nós, tá? Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior à sua capacidade e às suas forças.
é quando isso acontece que a pessoa comete suicídio, né? Então, a pessoa pode se lastimar, pode reclamar, pode. Porém, a gente não tem consciência do porquê que nós escolhemos isso, tá bom? Quanto às faculdades intelectuais, no instante da concepção, começa o espírito, e não esquece que a gente está falando ali, no momento da união da alma com o corpo, né? Ela sofre uma perturbação, a nossa intelectualidade. Porém, ela vai crescendo conforme a gente vai chegando próximo ao nascimento e depois passando pela vida, pela infância. Nesse intervalo entre a concepção e o nascimento, tá? A palmadinha no bumbum lá, o seu estado é quase idêntico. Olha que interessante, a de um espírito encarnado durante o sono. É tudo muito turvo. Então a gente continua tendo lições, a gente continua aproveitando, porque é quase, não se esqueça, não vamos esquecer que a espiritualidade nesse livro, eles não jogam palavras. Então, é quase idêntico. É praticamente um bebê está praticamente sonhando. Imagina, por isso que é tortuoso você reencarnar, ficar 9 meses dormindo e sonhando, é pesado, né? Mas é assim que funciona. Próximo slide, Rafa. Falando ainda mais um pouquinho da união da vida corpórea, tá? A vida intrauterina é como a da planta que vegeta. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual, tá bom? Então, a gente fica como se fosse uma planta dentro do útero, aí, quando a gente é bebê, a gente praticamente é um animal, a gente ainda não consegue se manifestar, porém, depois de um tempo, a gente completa a vida espiritual. Quando crianças que já no seio materno não são vitais, se dá porque Deus o permite como prova. Crianças que nascem morto, né? Quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar luta entre os vivos, tá? Então, Deus permite como prova, quer para os pais do nascimento, quer para o espírito designado a tomar luta entre os vivos. Ou seja, para aquela criança querer continuar viva, Deus permite isso, tá bom? Assim como alguns natimortos que nada tinham que se efetuar para eles, tais crianças então só vêm por seus pais. Tá? Ou seja, está falando mais uma vez, está repetindo mais uma vez, que um feto que nasce morto ou que vem a desencarnar, só é uma prova para os pais. Ele está repetindo aquilo que foi dito anteriormente. Para o espírito, o aborto é uma existência nulificada, ou seja, nula, não valeu para nada. E ele tem que recomeçar. Outra coisa, como a espiritualidade não joga palavras, se ele veio e não concluiu a gestação, ele tem que recomeçar, ele vai ter que voltar, tá? Sempre que transgredimos as leis de Deus, é um crime, tá? Ou seja, ele está falando do aborto, né? Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. E quando que existe ali um espírito? No momento da concepção. Juntou o espermatozoide com o óvulo, ali já é aborto, tá bom? Em perigo de vida, essa é a colocação. A única razão para que o espiritismo entende para o aborto, tá? É a única colocação que o espiritismo entende para o aborto. Em perigo de vida, a mãe. Haverá crime em sacrificar-se a mãe para salvar a segunda, né? Ou seja, para salvar a vida da criança, sacrificar a mãe? Olha que os espíritos respondem. É preferível que sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então, em risco de uma gestação em que precisa ser feito o aborto, ou a mãe ou a criança, o Espiritismo recomenda que se salve a mãe. Tá? Olha só lá, em 1868, 1958, já falava sobre isso. Tá? Ou seja, a lei brasileira está contra o espiritismo. Ou seja, no caso de estupro, não é recomendado o aborto.
Não é legal o aborto para o espiritismo, tá bom? Terceiro item, pessoal, prometo ser um pouquinho mais rápido agora. As faculdades morais e intelectuais do homem. Quanto às qualidades morais, boas ou más do homem, depende do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais propenso ao bem é o homem. Tá certo? Tá claro isso. O caráter dos espíritos depende da evolução do encarnante. Ou seja, não tem nada a ver com o corpo, e sim com o espírito que está usando aquele corpo. O espírito do homem é quem dá as qualidades morais e intelectuais em virtude do seu grau de adiantamento a que haja elevado. Porém, alguns homens muito inteligentes são profundamente viciosos, pois ainda não são bastante puros, cedendo à influência de outros espíritos imperfeitos. Alguém há de negar a inteligência de Adolf Hitler, né? Ele tirou a Alemanha da maior recessão que a Alemanha teve depois da Primeira Guerra. A Alemanha tinha uma inflação, os mais velhos aqui vão lembrar o que é inflação, de você hoje de manhã ir no supermercado, comprar um negócio a um valor, à tarde já estava a outro, e dali 5, 6 dias já tinha quase aumentado 20%, 30%. Em um mês dobrava o preço. Isso era inflação. O Brasil já viveu isso. A Alemanha vivia isso, né? Uma miséria danada. Ele conseguiu tirar a Alemanha daquele problema e fez a Alemanha virar uma potência em poucos anos. Esse homem é extremamente inteligente. Porém, as vicissitudes, os vícios, as má companhias, ele tinha uma evolução intelectual e não a moral. E chegou e levou ao país a uma Segunda Guerra Mundial. A marcha ascendente não se efetua simultaneamente em todos os sentidos, que é o que eu estou falando. Você pode evoluir intelectualmente e ficar moralmente, e pode fazer o contrário, evoluir moralmente e ficar intelectualmente. Porém, há um limite. Você não consegue evoluir mais moralmente se você não puxar um pouco o intelectual, né? A gente abre um espacatinho na perna, né? E não consegue ir adiante, tá bom? Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro período, ele se adianta em moralidade, que é o que eu falo, nós somos bípedes, né? Direita e esquerda, moral e intelectual, direita e esquerda, moral e intelectual, tá bom? Então, o próximo item, a influência do organismo, tá? Ou seja, na união do espírito com o corpo, o primeiro não se torna o segundo, tá? Então, o espírito não se torna o corpo, tá? E a gente fica naquele excesso de vaidade, naquele excesso de zelo com o corpo, né? Vivendo a vida para o corpo, tá? Nada contra quem não sai da academia, mas é preciso refletir, porque você não é o seu corpo, tá? A matéria é apenas um envoltório do espírito, como a roupa é para o corpo. A veste não é o corpo, tá? Ou seja, o teu corpo não é você. Nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo, nós precisamos manter o nosso corpo saudável, livre de vícios, dar boa alimentação, movimentação, uma atividade física, porém, o excesso de fisiculturismo, o excesso de zelo com o corpo, faz com que você se transforme o seu corpo e ele vai perecer. A matéria enfraquece as capacidades do espírito e essas faculdades dependem dos órgãos que lhe servem, né? Ou seja, a gente precisa de um corpo são para poder exercer melhor as nossas faculdades. Assim, a liberdade de manifestação de sua intelectualidade não é plena. Por quê? Quando a gente desencarna, a gente perde o invólucro do corpo, que é algo limitante. Ou seja, se você é uma pessoa inteligência de 0 a 10, você é uma pessoa inteligente 7, quando você desencarnar, lá do outro lado, a sua inteligência vai dar um grauzinho para cima, se comparado quando você estava aqui. Entende? Tá? Não se esqueça que todos vão ter dado um degrauzinho para frente, né? Então, você vai ter mais lucidez quando desencarnar, porque o seu corpo acaba limitando a sua inteligência. O exercício das faculdades da alma está subordinado aos órgãos.
Afinal, excelência de um trabalho está relacionado à ferramenta própria de execução. E o corpo nosso não é a das melhores ferramentas para a execução do trabalho. Ele acaba nos limitando. Porém, não devemos confundir a relação entre o desenvolvimento do cérebro ou das faculdades morais e intelectuais com a do espírito, porque tem muitos espíritos extremamente inteligentes que vêm com o corpo com uma debilidade mental para poder passar por uma expiação, tá? Não significa que esse espírito não seja um espírito mais inteligente do que você, tá bom? Ele só por hora ele está limitado. Não vamos confundir o efeito pela causa. A partir do momento que a gente vê alguém com deficiência mental, com autismo, alguma coisa assim, a gente vê o efeito, a gente não vê a causa. Provavelmente, eu falo para vocês, normalmente os autistas são pessoas muito mais inteligentes do que nós, que não somos autistas. Por quê? São espíritos que dispõem sempre de faculdades que não são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que são impulsionadas pelo desenvolvimento do espírito. É o contrário, tá? É que eu comecei a entrar no autismo, mas eu vou falar sobre idiotismo daqui a pouco. Ou seja, as pessoas que têm um QI muito alto, um cérebro muito inteligente, não é que a pessoa tenha genética porque o pai era inteligente e a mãe é inteligente. Não é por isso. É porque ele também é inteligente, ele é um espírito afim com os pais, ou seja, tem uma sintonia de inteligência com os pais, mas não é o corpo dele que é melhor do que a pessoa que é idiota. Não, o idiota não. Desculpa. A pessoa que não tem tanta inteligência, uma pessoa que tem QI 160, Einstein, certo? É o corpo dele, o cérebro dele. Adianta pegar o cérebro do Einstein e congelar para poder entender o grau da inteligência dele? Não. O espírito dele é inteligente. Era isso que eu queria dizer. Não adianta pegar o meu espírito e colocar no corpo de Einstein. Eu não ia conseguir desvendar todas as teorias que ele desenvolveu. Tá bom? O item 5, idiotismo, tá? E a loucura. Eu estou dando uma acelerada para a gente não extrapolar muito. Não creiamos que a alma dos cretinos e de idiotas sejam de natureza inferior, já tinha dito isso. Eles trazem as almas humanas, não raro, mais inteligentes do que suponhamos, tá? Olha só, eles são mais inteligentes do que a gente pode imaginar. A providência cria seres com corpos, eu coloquei em maiúsculo, cretinos e idiotas, como punição, ou seja, uma expiação. São seus órgãos que não são desenvolvidos, porém o seu espírito pode ser muito inteligente. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não fará boa música. É o que fará que deixe de, não fará com que ele deixe de ser um bom músico. Ou seja, um espírito muito inteligente, num corpo defeituoso, ele vai ter dificuldades de raciocínio. Tá? Isso, porém, não deixou fazer com que ele seja um fraco intelectualmente. Tá bom? Assim, essa é a expiação decorrente do abuso que fizeram em certas faculdades. É um estado de... É como se estivesse estacionado, temporariamente efetuando um logoff, assim, para poder... Por quê? Em vidas anteriores, eles não utilizaram bem a sua inteligência. Como, por exemplo, Hitler, que eu falei para vocês, um homem extremamente inteligente, usou da sua inteligência em pró de coisas frívolas, né? Para destruir, não para construir. Tá bom? Pode-se assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em vidas anteriores, tá bom? E tenha abusado da sua inteligência. Então, é muito provável que os autistas, a maioria dos autistas, isso quem fala não é o César, tá? Isso quem fala, nem é o Livro dos Espíritos. Eu ouço Divaldo falando, o próprio Chico Xavier tem algumas entrevistas, pode colocar Chico falando de autismo, Divaldo falando de autismo, são pessoas extremamente inteligentes, com um corpo débil. Por quê? Usaram-se da sua inteligência para, por exemplo, um político corrupto, tá? Usou da sua inteligência para desviar o dinheiro. E aí vem com um corpo doentio, tá? Continuando. Próximo slide, tá? Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o cego dos olhos. É só uma comparação. O idiota frequentemente tem consciência do seu estado mental,
E algumas vezes a loucura leva o homem ao suicídio. Então, muitas pessoas que têm deficiência mental tendem a entrar em extrema loucura e cometer o suicídio, pois o espírito sofre pelo constrangimento. Ele é um homem extremamente inteligente e se vê incapaz dentro de um corpo. E aí ele acaba se suicidando. Tá bom? Isso acontece. Depois da morte e desligar-se completamente do corpo, o espírito alienado se ressente e acaba recuperando as suas faculdades. Tá bom? Agora vamos lá. Item 6, a infância. Tem mais o item 6, 7 e 8, tá bom? O espírito de uma criança pode ser desenvolvido pode ser mais desenvolvido que o de um adulto. Apenas as imperfeições do órgão não permitem que ele demonstre toda a sua intelectualidade. Porém, essa teoria foi derrubada pela Maísa, que trabalhava lá no SBT. Aquela menina era coisa de louco, você vê aquela menina falar. Mesmo ela sendo criança, ela demonstrava toda a inteligência que aquela menina tinha. Eu adorava ver ela quando ela era criança. Agora ela cresceu, ela deve estar muito mais com as suas faculdades muito mais ativas aí, né? Essa menina vai ajudar a reconstruir o país aí dentro daquilo que ela se propôs. Eu acho aquela menina fantástica. E já não é mais menina, né? Deve estar com seus 20 anos ou algo assim. Ao desencarnar, a criança não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado do invólucro, isto é, quanto mais nenhum laço exista entre ela e o corpo. Ou seja, uma criança, quando desencarna, ela ainda fica um tempo como criança, até ela se desligar inteiramente da matéria e poder voltar a um estado de total lucidez. Tá bom? Eu já li o livro Nosso Lar e eu não lembro de lá em Nosso Lar mencionarem crianças, eu não lembro, tá? E então pode ser que ela fique um tempo nas colônias com muitas crianças, tal, mas com o tempo ela vai despertar, ela fica como criança, mas ela vai voltando às suas faculdades com o passar do tempo e se desligando completamente da matéria. O espírito encarnado não sofre constrangimento que as imperfeições dos órgãos lhe impõem. Este estado corresponde à necessidade que está na ordem da natureza, de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso para o espírito. Ou seja, o espírito, ele sofre com as imperfeições dos órgãos, é como se nesse período, tá, em que ele tem as deficiências do corpo, ele estivesse num momento de repouso, de equalização das suas energias. Para o seu aperfeiçoamento, é necessário que o espírito passe pela infância. Não tem como ele nascer e ser uma criança já adulta, tá? Ele precisa. Por quê? Durante esse período, ele é uma pessoa mais acessível, uma esponja. E aí ele consegue receber os ensinamentos de seus pais. Por isso que do 0 aos 7 anos é fundamental uma boa educação para as crianças, uma educação religiosa, uma educação com valores morais, porque isso tende a ecoar dentro da criança ao longo de toda a vida. Então, os pais têm profunda responsabilidade nas crianças ainda em tenridade. Ao despertar da adolescência, o espírito se modifica e retorna à natureza que lhe é própria, no qual ele se mostrava, do que ele era anteriormente. Por isso que há a rebeldia na adolescência. Tá bom? O próximo agora, Rafa. A simpatia e a antipatia. Na existência corpórea, dois seres se conheceram e se estimam, não se reconhecem. Tá? Então, duas pessoas, elas não se reconhecem, porém, podem se sentir atraídos uns pelos outros. Isso frequentemente acontece. Então, as pessoas que têm simpatia, eles não se reconhecem de vidas anteriores, mas despertam a afeição. Nem sempre reconhecer seria mais agradável, porque, às vezes a gente é afim uma pessoa com a outra, mas se a gente lembrasse de coisas que nós tivéssemos feito um pelo outro, talvez isso não seria tão agradável.
poderia ser um constrangimento. As recordações das passadas existências teriam inconvenientes maior do que a gente poderia imaginar. Depois de mortos, a gente poderá ter consciência do que a simpatia significava. Porém, olha só que interessante, a simpatia nem sempre tem por princípio um anterior conhecimento. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente, se procuram um ao outro, sem que tenham conhecimento como homens. Eles são simplesmente afins. Ou seja, se eu sou simpático com alguém, não significa, não necessariamente, que nós já tenhamos nos conhecidos em vidas anteriores. Muitas vezes não. Muitas vezes nós simplesmente somos parecidos. Tá bom? Temos afinidade. O próximo, Rafa, por favor. Falando ainda da simpatia, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas que comumente se atribuem ao acaso ocorrem pelo magnetismo, que é o piloto da ciência, que futuramente, hoje a gente já compreende. Quando escreveu isso, futuramente... Então, ou seja, duas pessoas que se encontram, que têm um objetivo, por exemplo, Roberto e Erasmo. Eles são de outra vida. Não! É um magnetismo. Os dois adoravam fazer músicas. Os dois, eu digo para vocês que todo mundo fala do Roberto Carlos, mas o Erasmo tem músicas lindas, né? Ou seja, são espíritos afins que o magnetismo os uniu. Eles podem ser amigos de vidas anteriores? Podem. Mas podem ter se conhecido nessa vida e o magnetismo os atraiu? Podem também. É isso que está falando, tá bom? Por outro lado, a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas são espíritos antipáticos, que não se afinizam por ideias divergentes. Mas a antipatia não significa necessariamente que sejam espíritos maus. Tá? Ela pode derivar da diversidade como pensar. Então, não significa que quem é antipático ao outro seja um espírito mau, perverso ou involuído. Simplesmente, eles não conseguem fazer com que as suas divergências de ideias ocupem o mesmo ambiente. À proporção, porém, que se forem elevando, a proporção que vão se elevando, essas divergências vão desaparecendo. E aí eles vão ver que eles eram muito mais simpáticos do que antipáticos. Tá bom? Último item, pessoal, o esquecimento do passado. Tá? É o item mais longo que tinha para a gente. É só aí mesmo, volta lá, Rafa. Isso. É o item mais longo, porque é muito curioso o porquê do esquecimento do passado, né? Então eu coloquei essa pergunta aqui, tá? A 393, eu vou lançar as perguntas e depois nos outros slides a gente vai respondendo. Como pode o homem ser responsável? É tudo a mesma pergunta lá no Livro dos Espíritos, tá? Como pode o homem ser responsável por seus atos e resgatar as faltas de que ele não lembra? Né? Por exemplo, como é que eu vou resgatar a falta de ter matado alguém? Eu não lembro. Como pode aproveitar a existência de vidas que se esqueceu? Também, né? Como é que eu vou aproveitar? Eu esqueci. Concebe-se que as atribuições da existência lhe servissem de lição e se recordasse do que tenham podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda. Cada existência é para ele como se fosse a primeira. Eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto à justiça de Deus? Né? Porque toda vez eu esqueço. Como é que, se eu esqueço, como é que eu vou recomeçar toda vez do zero? Tá? É isso que ele está colocando na pergunta. É tudo uma pergunta só, tá bom? Aí vem as respostas, tá? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele lembrasse de todo o passado? Porque a gente precisa ter mérito daquilo que a gente faz. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, né? Diante dos olhos, quando ele morre, vamos dizer assim, né? Diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida anterior, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como ele, de modo, as teria evitado. Tá? Então, quando a gente morre, a gente entende tudo que a gente passou, porque a gente consegue ligar com as vidas anteriores. Reconhece-se justa a situação em que se acha em busca, então, de uma existência capaz de preparar
que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhe são superiores para que o ajudem na nova empresa que sobre si toma ciente do seu espírito. Ou seja, dessa forma, gente, está muito grande aqui o texto, eu não vou ler todo, mas a gente busca situações e a gente sempre tenta se conectar com a espiritualidade para que esses espíritos superiores nos dê a sustentação para que a gente suporte as enfrentar as provas de hoje ou as expiações de hoje para poder resgatar as coisas que a gente criou em vidas anteriores, tá bom? O próximo slide, Rafa, prometo que está acabando, gente. Eu sabia que ia ser longo, mas não esperava que fosse tanto assim. Vamos lá. As revelações a respeito de nossas vidas anteriores nem sempre é permitida. Contudo, muitos sabem o que foram e que fizeram, tá? Lá em nosso lar, a dona Laura, que é aquela senhora que hospeda o André Luiz, ela conta que ela fez um cursinho de 2 anos, ela e o Ricardo, que era o marido dela, para poder entender os últimos 300 anos, para poder preparar a próxima reencarnação. Ou seja, ficaram 2 anos estudando para poder entender a reencarnação só de 300 anos. Porque se voltar 1000 anos, a gente entra em Pinel. A gente fica louco com a das barbáries que a gente fazia. Frequentemente, olha só, algumas recordações de um passado desconhecido nos é apresentado como imagem de sonho, mas na maioria das vezes é mera ilusão. A gente sempre acha, eu sonhei em vida passada. Mas olha o que ele escreve, na maioria das vezes é mera ilusão. A gente é cheio de achar que o sonho traz significados, mas muitas vezes é mera ilusão. Algumas vezes é a impressão real. Precisa o homem pôr-se em guarda. Mas muitas vezes é ilusão. Mas algumas vezes é uma impressão real. Portanto, pode ser feito por superexcitada imaginação. Pode ser uma imaginação superexcitada. Tá? Essa ilusão. Emmanuel, há 2000 anos, ele conta que ele viu como se ele fosse o avô dele. E realmente ele era. Mas em sonho, ele viu que ele era o avô, ele viu que ele furava os olhos das que ele era cruel. Aí ele viu isso em sonho. Tanto que ele ficou cego durante alguns anos, Emmanuel, né? O Públio Lentus, né? No livro Há 2000 anos, ele narra isso. Então, algumas vezes o sonho é realmente alguma coisa de vidas passadas. Algumas. Na maioria das vezes é superexcitação da nossa mente. É possível ter uma percepção através do estudo de sua vida, conhecendo as faltas cometidas. Como que eu vou me conhecer? Observando quem eu sou. Observando o que eu penso. Observando os meus sentimentos. Dessa forma, ou seja, quando a gente fala, ai, que raiva de fulano, ai, que ódio de cicrano, pô, a gente sabe muito bem quem nós somos em vida. Eu falei da boca para fora. A boca fala aquilo que imacula em seu coração, não é isso que Jesus fala no Evangelho? Então, a gente consegue saber quem nós somos, quem nós fomos. Fomos pessoas cheias de raiva, cheias de ódio, quando a gente... Então, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, a gente consegue saber quem nós fomos, tá? É só analisar, não precisa fazer regressão, não, de vidas passadas, tá? A gente não está dando conta nem da vida atual, a gente vai querer saber da vida anterior, para quê? Vamos cuidar dessa, gente. Já pensou se ter que cuidar de 2 vidas em uma? Você vai falhar, pode ter certeza, tá bom? E o último slide, gente. Depende do adiantamento do espírito. Ele, se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado para novas faltas. Consequentemente, a posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais estacionamento do que uma retroagir. Tá? Portanto, o espírito é suscetível a adiantar ou de parar, nunca de retroceder. Tá bom? Ou seja, então, se a gente ficar querendo saber de vidas passadas, a gente não vai cuidar dessa. A gente não vai evoluir, a gente vai ficar estacionado, porém, não retrocede.
Mas a gente pode, se a gente cuidar dessa vida, a gente cuidar dos nossos pensamentos, analisar os nossos sentimentos, aí sim a gente consegue ser um espírito completista, que é o que o André Luiz nos traz. Finalizando, gente, vocês não devem estar aguentando mais ver eu falar. Finalizando, as vicissitudes, guardem essa frase, gente. As vicissitudes da vida corporal, as vicissitudes são as tempestades, vai? As tempestades da vida corporal, a expiação das faltas, ela é, as tempestades, né? Ela é uma expiação do passado e, ao mesmo tempo, provas com vista no futuro. Então, quando a gente fala é um karma, é a expiação, tá? Quando a gente fala negócio de karma, né? É a expiação de vidas passadas. Ou seja, o que está acontecendo hoje é por causa de vidas passadas. Mas, muitas vezes, não são expiações, são provas para que eu passe na prova e tenha um futuro legal, um futuro bacana. Então, expiação é para poder pagar a conta. Provas é para eu poder ir adiante, tá? Isso que é um mundo de provas e expiações. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Então, guardem essa frase, tá? Pois que cada um é punido naquilo que pecou, que é a expiação. E cada prova vem, mas as provas, quem manda? Deus. Se Deus mandou essa prova, é porque eu posso passar. Ou seja, eu já tenho conhecimento. E aí eu tenho que fazer a prova. Eu posso tirar A, B, C, ou 10, 9, 8, conforme o método, né? E posso tirar E na prova, posso tirar 0 na prova. Então, pessoal, cuidado que nem tudo é expiação, nem tudo é karma, que é a mesma coisa, e nem tudo é prova. Às vezes é uma expiação, tá? Só que a expiação é algo um pouco mais pesado. Pessoal, solução para isso. Tenha resignação. Mas resignação com ação, tá? Gente, eu vou virar o celular porque está acabando a bateria aqui. Tenham resignação com ação, não com inércia, tá bom? Desafiem-se, tá? Mas aceitem as provas que lhes são enviadas e enfrentem as expiações para poder pagar as contas. Tá joia, pessoal? Então, eu também gosto dessas duas últimas frases. Essa frase é minha. Resignação, mas sempre com ação. Não fique na inércia. E a espiritualidade sabe o que faz. Não, e você? A espiritualidade sabe o que faz, a espiritualidade de luz. Mas quem tem que saber, a espiritualidade ou você? Quem que vai evoluir, a espiritualidade ou você? Assuma o controle da sua vida. Ajam, né? Aceitem as provas, porque já está na hora de você dar conta. Aceitem as expiações, porque você precisa pagar as contas. Mas haja, tá? Não deixe por conta da espiritualidade. Que nem sempre, porque um dia você vai ter que dar conta da sua vida. Ufa, gente! E sem medo de errar, eu falaria 1 hora sobre cada um desses 8 itens aqui. A gente ficaria 8 horas falando. É isso. Muito bom, César. Agora a gente vai abrir para as perguntas e a gente vai encerrar a gravação no YouTube, ok? Combinado. Beleza, então aí a Dani, eu acho que ela já está encerrando. E aí a gente pode abrir para as perguntas, quem tiver alguma dúvida.